O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá, e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, Rogai por nós. queridos irmãos, 3º domingo do tempo pascal, estamos vivendo este tempo sagrado que a Igreja nos concede para renovarmos nossa fé na ressurreição de Cristo. E a cada domingo a Igreja, através da Sagrada Liturgia, nos dá a oportunidade de fazermos esta renovação da nossa fé neste grande mistério da ressurreição de Cristo. Nós encontramos com esta página do Evangelho no capítulo 21 de São João. Nós estamos aqui praticamente na conclusão deste Evangelho.
E o que é significativo é que todo o desenrolar do evangelho de hoje está centrado na figura de Jesus e na figura do apóstolo Pedro. Basicamente, são eles que são os protagonistas da cena da página do evangelho. O texto, de fato, com 19 versículos, é um texto extenso, que tem muita simbologia, tem muito significado por trás de cada elemento do texto. Para aprofundarmos mais detidamente no texto, nós precisaríamos de mais tempo. Mas eu vou tentar pontuar alguns elementos bastante fundamentais para que possamos alimentar nossa vida, possamos alimentar nossa espiritualidade e manter esta chama acesa na fé da ressurreição de Cristo. O texto começa dizendo que eles estão à beira do mar de Tiberíades. Vejam, o evangelho de Mateus e Marcos narram também o episódio da ressurreição de Jesus. Só que num desses evangelhos, Jesus, quando ele aparece a primeira vez para os discípulos, ele diz para que eles se dirijam a Galiléia, porque lá eles o encontrarão. A Galiléia, portanto, próximo ali do território onde Jesus exerceu boa parte do seu ministério, a Galiléia onde Jesus começou, Cafarnaum, foi um lugar onde Jesus exerceu bastante seu ministério. Tiberíades é o mar que cerca aquela região. Então, eles voltam para a região de onde eles saíram, de onde eles começaram, de certo modo, o ministério com Jesus. Voltaram para lá, estavam reunidos sete discípulos, nos conta o Evangelho. 5 dos quais apresentam o nome, 2 dos quais não diz o nome. Aí depois, em seguida, logo que eles chegam, retornando, Simão Pedro toma a liderança, toma a frente e diz: eu vou pescar. Interessante que esse é um elemento muito precioso para nós católicos. O espírito de liderança de Pedro. Aqui nós temos, nesta página, à semelhança do capítulo 16 do Evangelho de Mateus, o ministério petrino. Isto é, o que é o ministério petrino? É o ministério do Papa. Nós, como católicos, temos uma liderança. Pedro tem a liderança entre os apóstolos e toma sempre a iniciativa. Ele é sempre aquele que vai à frente dos apóstolos. O Papa também tem a missão de ser o líder máximo da Igreja Católica. Nós estamos nesse período de vacância da Sé Apostólica, né? Ou seja, a cadeira de Pedro está vacante, porque o Papa Francisco faleceu, e agora na próxima quarta-feira iniciamos o conclave para decidir então, em orações unidos aos cardeais, sob a moção do Espírito, quem vai assumir este ministério. Mas vejam, o ministério de Pedro é um ministério da liderança. Por quê? Porque Jesus já tinha dito a Pedro que a ele cabia a missão de ligar e desligar, conforme Mateus capítulo 16, versículo 16. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. O que você desligar na terra será desligado no céu. Mas ainda no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, quando Jesus tem um diálogo com São Pedro, num dos diálogos, Pedro estava ali quase próximo ao momento da negação a Nosso Senhor, que é os últimos momentos da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí Jesus se dirige a Pedro e diz o seguinte: Satanás pediu para peneirar-vos. O demônio pediu para passar você na peneira, Pedro. Mas eu orei por ti, para que a tua fé não desfalecesse. Vai, portanto, e confirma a fé dos teus irmãos. Veja o que salutar é isto. O que Jesus está dizendo? Olha, Pedro, se passar você na peneira, se o demônio passar você na peneira, não sobra nada. Porque a sua fé é uma fé vacilante. Veja, isso que é extraordinário. Nosso Senhor Jesus Cristo tem consciência das limitações, das fragilidades, da instabilidade do apóstolo Pedro.
No entanto, lhe confia, lhe entrega a condução da sua igreja, mesmo sabendo da sua vulnerabilidade. Isso é um aspecto fantástico para nós. Por quê? Porque podem passar papas que tenham as suas inúmeras fragilidades, as suas limitações, sejam de que ordem elas forem. Nós precisamos confiar no ministério dele, não na pessoa, da pessoa dele em si, mas no ofício que ele exerce enquanto faz aquilo que nosso Senhor pediu para que ele o faça. Nós católicos, evidentemente que as pessoas falam, nossa, os católicos têm uma idolatria com o Papa, né, beijam a mão do Papa, o Papa vem num país, todo mundo corre. Não se trata de idolatria, não se trata daquela pessoa que lá está, mas daquilo que ele representa. Aquilo que ele representa é muito maior do que ele. E talvez nem ele tenha consciência da grandeza daquilo que ele representa. Porque é um ministério, é um ofício que lhe é dado. Então, por isso, nós rezamos sempre em comunhão com a igreja e, sendo católicos, temos essa obediência filial para com o sumo pontífice, seja quem ele for. Pedro, Francisco, Bento, João Paulo II, enfim. Todos eles nós precisamos ser fiéis, porque ele tem a missão de confirmar a fé dos irmãos. Assim será o próximo sucessor que será eleito nos próximos dias. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero destacar. O ministério petrino. Isso só nós católicos temos. Os protestantes não têm um líder máximo de suas igrejas. Até porque o protestantismo é uma anarquia, não é? O que é uma anarquia? É uma confusão, uma bagunça. Por quê? Porque um pastor briga com outro pastor, ele funda outra igreja. Ele briga com o pastor, não deu certo, funda outra igreja. Então, isso vai virando Não, nós católicos temos alguém que tem a missão de confirmar a fé, de governar a igreja no mundo inteiro. A ele nós devemos obediência, a ele nós pedimos que Deus dê sabedoria para conduzir a fé católica. O sumo pontífice. Depois o texto continua. Agora voltamos um pouco para a página do Evangelho. Eles vão pescar à noite. Nós sabemos que uma boa pesca se realiza à noite. Quando a pesca não acontece conforme eles desejavam, porque foi frustrante, no início do outro dia, no amanhecer, Jesus está à margem, lá na beira. E eles não sabiam que era Jesus. Então Jesus se dirige a eles de maneira bastante afetuosa, dizendo: moços, jovens, vocês têm alguma coisa para comer? Eles respondem não. Veja que Jesus se apresenta aqui quase como que um pedinte. Olha, me dá alguma coisa para comer, quase que como um mendigo. Vocês têm algo? Porque eu estou com fome. Eles respondem não. Então Jesus disse: lancem as redes à direita da barca e vocês vão achar. Eles lançaram a rede e eles não conseguiam puxar por causa da quantidade de peixes que eles pescaram. Há um movimento interessante aqui, né, que sem um olhar mais atento a gente não percebe. Os apóstolos tinham tentado a noite inteira. A pesca foi frustrante. Se nós formos ao capítulo 5 do Evangelho de Lucas, que é um paralelo com esse Evangelho, só que é um outro momento. No capítulo 5 é o momento em que Jesus se encontra com Pedro, é a vocação de Pedro, mas encontra-se justamente na beira deste mar de Tiberíades, e lá Jesus chama Pedro. Você se lembra desse Evangelho? Foi proclamado ainda no início do ano, durante esse ano no tempo comum. A pesca milagrosa. Aí Pedro, eles tentaram pescar a noite inteira, Jesus veio ao encontro deles, fala para eles: joguem a rede, que vocês vão pescar. Aí Pedro diz: nossa, Senhor, nós pescamos a noite inteira e nada pegamos, mas em atenção à tua palavra nós vamos lançar as redes. Viram que no Evangelho de hoje acontece um episódio semelhante, paralelo, só que hoje os apóstolos, nem Pedro, nem ninguém questiona: olha, nós pescamos a noite inteira e agora é um desconhecido que está nos falando. Nós pescamos a noite inteira, então ele não fala nada disso. Simplesmente quando Jesus diz: olha, lancem a rede do outro lado, eles, em obediência à palavra, fazem o quê? Jogam a rede.
Este é um movimento sobrenatural. Aqui, enquanto Pedro estava lançando as redes, na sua própria confiança natural, de confiança, nós vamos conseguir, nós vamos apanhar, porque nós entendemos, a pesca não foi frutuosa. Quando você escuta obedientemente a voz do Senhor, sem questioná-la, e lança, a pesca é frutuosa. Porque tem um movimento sobrenatural aqui, ou seja, tem um movimento da graça de Deus. Toda vez que nós confiamos muito nos nossos próprios esforços, nós nos frustramos. Quando nós confiamos que a graça de Deus pode fazer, porque ela tudo pode, então as coisas acontecem segundo os desígnios de Deus. Mas é preciso ter obediência, ouvir o que Deus pede, estar atento ao que Ele quer, então a graça acontece. Quando eles pegam aquela grande quantidade de peixes, ouvindo a palavra do Senhor, quem é o primeiro a perceber que é Jesus? Foi São Pedro? Não. O primeiro a perceber é o discípulo amado, João. Quando João percebe que é Jesus, ele grita, é o Senhor, Kyrios. É o Kyrios, o Senhor, é o Dominus, em latim, né? Ele é o Senhor. Uma interpretação interessante desse versículo aqui, segundo os padres da igreja, é que aqui nós temos dois movimentos. Um movimento mais hierárquico, que nós temos a autoridade de Pedro, durante o Evangelho, como liderança, e nós temos um movimento de carismas e dons, que é o apóstolo São João. E dentro dos movimentos da graça de Deus, quem tem mais facilidade para perceber a ação de Deus na história e no tempo? É a hierarquia da igreja? Não. São as almas amantes. Ou seja, aqueles que têm um amor efusivo por Deus, como nós vamos ver na conclusão do Evangelho de hoje. São aquelas almas que têm um desejo, embora não façam parte da hierarquia da igreja, são pessoas simples, mas percebem os movimentos da graça de Deus acontecendo no tempo e na história, vendo que Deus faz prodígios de maneira estupenda, reconhecem os sinais do Senhor nas coisas mais singelas, nas coisas mais simples. São as almas amantes. Pedro, então, se joga no mar, os outros discípulos vêm, arrastam a barca, e logo que eles pisam a terra, Jesus ali serve um sanduíche de peixe, né? Nós temos aqui um sanduíche de peixe, né? Porque eles tinham pães, eles assam o peixinho e fazem um sanduíche de peixe. Isso na época era chique, né? Porque ser pescador naquele contexto era ofício, era trabalho de gente que tinha barca. E para ter uma barca no contexto da época de Jesus, tinha que ser um empresário, né? Então, eles comem ali um sanduíche de peixe, né? Depois que eles comem um sanduíche de peixe, então, ninguém se atreve a falar com Jesus. Segue-se o Evangelho, e aí Jesus começa um diálogo com São Pedro. Só que vocês viram que o Evangelho não chamou de Pedro. No momento em que Jesus vai dialogar com Pedro, Jesus chama ele de Simão. E, de fato, o seu nome é Simão. Pedro foi o nome que Jesus colocou, foi um nome aposto por Jesus. Mas por que Jesus não se dirige a ele como Pedro, mas sim como Simão? Porque Pedro, de alguma forma, estava voltando à vocação antiga. No capítulo 5 do Evangelho de Lucas, que foi a vocação de Pedro, o que acontece lá? Jesus olha para Simão, diz para ele segui-lo, ele fica assustado com aquela pescaria, ele até diz, Senhor, afasta-te de mim porque eu sou um pecador. É porque o espanto se apoderou de Simão com aquela pesca. E aí Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, de hoje em diante tu serás pescador de homens. E o que aconteceu no Evangelho de hoje inicialmente? Pedro estava voltando para a sua vocação de pescador, de peixes. Qual era a missão de Pedro? Pescar homens, almas. Agora Pedro, com o fracasso da ressurreição, estava voltando à vida antiga. Vamos pensar, olha, Jesus prometeu que ia instaurar o reino, que ia fazer todas as coisas prodigiosas e tal. Chegamos aos pés da cruz, fracassou, morreu.
É verdade que alguns comentaram que ele ressuscitou. Vamos voltar à nossa vida, vamos tocar o barco, né? A gente tem que seguir a vida. E eles voltam então para seguir a vida, mas aí Jesus aparece e o chama: Simão, tu me amas mais do que estes? O mais interessante aqui, Jesus vai fazer 3 vezes essa pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? Simão, filho de João, tu me amas? Na língua portuguesa, né, o vocábulo amor, ele é usado para muitas coisas, né? Até perdeu-se o sentido mais profundo da palavra, da etimologia, o que significa amor, né? O Papa Bento XVI, quando escreveu a encíclica Deus Caritas Est, que foi a sua primeira encíclica em 2005, ele já fala isso no início da encíclica, que o vocábulo amor está muito desgastado, porque a gente usa a palavra amor para tudo. Eu amo o meu cachorrinho. Eu amo minha mãe. Eu amo sorvete. Nossa, eu amo muito sorvete, né? Então aí você desgasta o vocábulo amor, porque você usa para o sorvete e para tua mãe a mesma qualidade, amor. Isso na língua portuguesa fica pobre, vazio. Então você fala, eu te amo. Tá. Na língua grega, existem diferentes formas de amor. Existem 3 pelo menos, né? Você usa para o amor espiritual, o amor elevado, o amor a Deus sobre todas as coisas, a palavra ágape. Para um amor de amizade, um amor de afeto que você tem por alguém, a palavra filia. E para esse amor mais sensual, né? Sensual não somente sexual, mas, por exemplo, erótico, no sentido de não somente pornografia, não é isso. Mas, eu amo sorvete, então você tem um amor eros, porque é um amor de sensualidade, ou seja, é um amor que está querendo se apetecer, buscar um prazer. Então você tem esses 3 tipos de amor. O que Jesus está perguntando para Pedro? Tu me amas com amor filia? Não. Ele está perguntando para Pedro se tu me amas com amor ágape. Pedro, tu me amas com amor ágape? Ou seja, um amor elevado, um amor sobrenatural, um amor que é capaz de dar a vida? E aí Pedro responde para Jesus: sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo com amor filia. Ou seja, com amor de amizade, com amor de afeto. É um amor bom. Só que não é um amor mais elevado. O amor filia, esse é amor de afeto, você tem um apreço pela pessoa e tal. O que Jesus está pedindo para Pedro é: tem um amor mais elevado por mim. Novamente, então aí Jesus diz: apacenta os meus cordeiros. Depois Jesus pergunta de novo: tu me amas com amor ágape? E aí Pedro responde: tu sabes que eu te amo com amor filia. Ou seja, eu te amo com amor de amizade. Pela 3ª vez, Jesus pergunta e aí Pedro fica triste. Os padres da igreja veem nessa tríplice pergunta de Jesus uma confirmação das 3 vezes que Pedro negou Jesus. Pedro negou Jesus por 3 vezes. Agora Jesus pede por 3 vezes para que ele professe o seu amor para com ele. Sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Meus irmãos, nessa última, vocês viram que o Evangelho tem 2 partes. Nessa última parte nós podemos aplicar um pouco a nossa vida espiritual. Claro, olhando num primeiro aspecto o coração de Pedro, vulnerável, instável, mas é Jesus insistindo em Pedro, Jesus acreditando em Pedro. Mesmo aquele homem, olha, aquele homem fragilzinho da Galileia, né? Simplesinho de tudo, que Jesus apanhou lá na beira do mar da Galileia, agora é um homem que está tentando crescer. Mas Jesus mesmo assim diz: Pedro, não adianta, você é um cabeçudo, você é um teimoso, você é um topeiro, você fica com a sua cabecinha nesse mundinho seu, você não tem estabilidade, você não tem consistência, você não tem substância, porque o vento te leva, você vai. Do outro lado, você é um corajoso, mas ao mesmo tempo é um covardão. Porque ele fala para Jesus assim: Senhor, eu vou dar minha vida por ti. 2 minutos depois, ele está lá na porta do templo negando Jesus para uma criada no templo. Não é ele que ia dar a vida? Senhor, não lava somente os meus pés, mas me lava por inteiro. Pedro, quem já se banhou? Não precisa lavar senão os pés, né? É um homem valentão, mas é um homem temeroso, instável. Mas Jesus insiste nele.
Nem por isso, Pedro, já que não dá certo, eu vou arrumar um outro. Eu vou colocar um outro no teu lugar, porque não adianta. Não, ele confirma, ele insiste, ele acredita em Pedro. Isso, olhando para o ministério do Papa, nós confiamos e rezamos e pedimos a Deus que continue a confirmar sempre a autoridade do Santo Padre ao longo dos séculos na Igreja. Mas, em segundo lugar, nós olhamos também para nós. Quantos de nós não temos assim um coração como o coração de Pedro, né? A instabilidade do coração de Pedro revela também, muitas vezes, o nosso coração. Revela o quanto nós queremos amar a Deus, o quanto nós temos bons propósitos, mas o quanto ao mesmo tempo nós somos tão frágeis, que uma dificuldade derruba o castelo que nós achávamos que tinham construído. Olha, eu estou tão sustentado na fé em Cristo que ninguém abala a estrutura. Mas basta que uma brisa bata na sua porta e você seja invadido por alguma circunstância de adversidade, então o desespero está lançado à sorte, né? Por isso, meus irmãos, nesse domingo nós somos chamados a dizer como o apóstolo Pedro: Senhor, Tu sabes tudo, Tu sabes que eu te amo. Eu não sei se ainda nós amamos a Deus com amor ágape, que é o amor mais elevado. Talvez nós temos para com Deus um amor de afeição, um afeto, um amor filia. Mas esse não é o amor mais elevado. Eu tenho um afeto por Jesus porque Ele me faz o bem, porque Ele tem me socorrido nas necessidades, Ele tem me feito bem. Tá, mas esse amor não é o mais elevado. O amor mais grande, maior, melhor dizendo, né? Mais elevado é o amor sobrenatural, que é o amor ágape, que você ama de maneira despretensiosa, sem esperar nada em troca. É isso, meus irmãos. Domingo da Páscoa, nós olhamos para a grandeza da riqueza da palavra de Deus e somos chamados a renovar no nosso coração esse amor para com o nosso Senhor. Jesus, eu olho para dentro de mim e quantas vezes eu me vejo nesse apóstolo Pedro. Tu me olhas, tu me vês, o Senhor acredita em mim, mas quantas vezes eu quero desistir de tudo. Mas mesmo assim o Senhor insiste, persiste e acredita em mim. Obrigado por nunca desistir de mim. Digamos como São Pedro, no momento da Sagrada Comunhão: Senhor, Tu sabes tudo, Tu sabes que eu te amo. Quando você for comungar hoje, vá com essa disposição interior, de dizer para nosso Senhor Jesus Cristo que Ele sabe tudo. Ou seja, Ele sabe que o nosso amor não é tudo isso, não. Que o nosso amor é uma poeirinha. Mas mesmo assim, Senhor, obrigado por não desistir de mim. Mesmo sabendo que eu sou só um pozinho, o Senhor não desiste e o Senhor acredita em mim. É isso, meus irmãos. Renovemos nossa fé na ressurreição de Cristo.